Haval H6 PHEV, um SUV híbrido plug-in com 330 cavalos, que faz até 200 km por litro de consumo, é capaz de reconhecer o rosto do dono, tem um monte de outras tecnologias e está chegando ao Brasil para marcar a estreia de uma das maiores fabricantes chinesas no nosso mercado. E é esse carro que vem para a pista hoje. Antes de a gente começar a falar sobre esse Haval H6 PHEV, deixa eu aproveitar e fazer aquele pedido de sempre para você. Se você é novo aqui no canal, se já tinha visto algum vídeo da Mobiauto, mas ainda não está inscrito, já aproveita, se inscreve no canal se gostar do conteúdo, e eu espero muito que você goste, você aprecie o conteúdo que a gente está produzindo aqui. Se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, você consegue personalizar que tipo de conteúdo do canal você quer receber a notificação, eu espero que você selecione todos. Já aproveita também, deixa aquele joinha no vídeo, que isso é importante demais. Joinha maroto, joinha bacana, joinha gostoso, ajuda o nosso canal a crescer, e deixa um comentário, diz o que acha do Haval H6 PHEV, porque, enfim, tudo isso ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Além do que, eu estou muito curioso para saber o que você pensa sobre esse carro também. Combinado? Então agora bora falar sobre o Haval H6 PHEV. Bom, em junho de 2020, eu não trabalhava na Mobiauto ainda, eu trabalhava na Quatro Rodas, e eu publiquei lá esta reportagem que você está vendo, de que a Great Wall estudava entrar no Brasil. A Great Wall é uma das 5 maiores fabricantes chinesas, chama Great Wall Motor, ou GWM, que é como eles devem ficar conhecidos aqui no Brasil, como eles já estão se apresentando aqui no Brasil. E eles entrariam com um SUV chamado H6 e uma picape chamada Série P. Isso em junho de 2020, mais de 2 anos atrás. A confirmação dessa informação veio em agosto de 2021, quando a Great Wall comprou a fábrica que era da Mercedes-Benz lá em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Depois disso, alguns meses depois, eles fizeram um anúncio de um investimento de 10 bilhões de reais aqui no Brasil. Aliás, essa história é curiosa porque eles iam investir essa grana na Índia. Aí o governo indiano ficou lá travancando a negociação para a fábrica, eles perderam a paciência e falaram assim, quer saber, vamos para o Brasil, e vieram para o Brasil. Enfim, e quando eles fizeram esse anúncio dos 10 bilhões, eles anunciaram que só vão produzir e vender modelos híbridos ou elétricos no mercado brasileiro. Então eles já querem chegar mesmo chutando a porta. E vão ser 10 carros que eles prometem lançar até 2026 de pelo menos 3 marcas. A Haval, que é uma marca de SUVs mais urbanos, a Tank, que é uma marca de Jeeps, né, com pegada mais off-road, e a Power, que é uma marca de picapes. Talvez pinte algum produto também da Hora, que é uma marca especializada só em carros elétricos, mas aí vai depender porque lá na China os produtos da Hora são meio... eles não são da Hora, eles são meio caricatos, assim, é cópia do Fusca, é cópia de Calhambeque dos anos 40, uns carros que se chamam com nome de gato, enfim, são produtos meio caricatos, então precisa amadurecer um pouco mais essa marca para a GWM querer trazê-la aqui para o Brasil. Enfim, o primeiro produto nacional da GWM, ou seja, que vai ser produzido lá em Iracemápolis, vai chegar no segundo semestre do ano que vem e deve ser a picape Power Série P, pelo menos é isso que a própria marca tem aventado. Só que antes, no primeiro trimestre de 2023, eles devem lançar o primeiro produto ainda importado da marca no país, e vai ser o Haval H6, que vai chegar ao Brasil numa configuração híbrida plug-in, ou seja, híbrida com recarga externa, conhecida também como PHEV. Esse Haval H6 PHEV, ele tem um porte muito parecido com o de um Toyota RAV4, portanto ele é maior que um Jeep Compass, maior que um Corolla Cross. Ele tem 4,65 de comprimento, 1,72 de largura, 1,72 de altura, 1,88 de largura e quase 2,74 de entre-eixos, ou seja, é um SUV com um porte relativamente grande. Uma das grandes sacadas desse carro é que ele traz uma motorização, ele vai fazer a estreia no Brasil de uma motorização chamada DHT. É a mesma sigla que a gente tem no Tiggo 8 Pro Hybrid, da Caoa Chery, só que né, essa sigla significa Dedicated Hybrid Transmission, né, ou transmissão híbrida dedicada. Só que no caso da GWM,
o funcionamento é um pouco diferente do que na Caoa Sherry, vou explicar para vocês agora. Então, o que tem? Tem um motor 1.5 turbo a gasolina, inicialmente vai ser a gasolina, mas a GWM já está preparando a conversão desse motor para ser flex, quem está fazendo esse trabalho inclusive é a Bosch aqui no Brasil. Inicialmente no H6 PHEV vai ser a gasolina, motor 1.5 turbo de ciclo Miller, 16 válvulas e tudo mais, injeção direta. E ele tem, esse motor ele pode ter 3 opções de eletrificação, né? Ou 3 opções de híbrido. O HEV, que é um híbrido convencional com um motor elétrico dianteiro e tração dianteira. Esse motor elétrico ele é chamado de dual motor. Por quê? Porque geralmente a gente tem 2 motores elétricos em um carro híbrido, um gerador e um de tração. O da GWM ele junta as duas coisas num só, gerador e tração em um motor elétrico só. Tem o PHEV, que é essa mesma motorização, toda dianteira, só que plug-in, ela tem um banco de baterias maiores e recarga externa, que é o caso do Haval H6. E tem o PHEV P4, que é o plug-in com motor a combustão 1.5, o dual motor elétrico dianteiro e um outro motor elétrico de tração traseiro, configurando uma tração integral ou 4x4, por isso que ele é chamado PHEV P4. Esse vai estar disponível provavelmente para os Jeeps da marca Tank e não para os da Haval. O câmbio, a caixa de câmbio só tem 2 marchas. Uma para velocidades médias, entre 60 e 70 km por hora, e outra para velocidades de cruzeiro acima lá de 100 km por hora. Nas velocidades mais baixas, ou entre aí essas 2 marchas, né, essas 2 relações de marcha do câmbio mecânico, quem opera é o motor elétrico, é o dual motor elétrico, é ele que faz ali, que preenche esses espaços, e aí nesse cenário o motor 1.5 turbo vira um gerador. É muita informação, né, gente? Mas vamos lá, se tiver confuso, vocês perguntam nos comentários que a gente responde. Nas variantes HEV e PHEV, que é o caso do H6, a potência vai poder variar entre 243 e 393 cavalos e o torque de 54 até 58,1 kgfm. Vai depender do modelo, então, para saber qual é a calibração aí do motor dentro dessa faixa de potência e torque. Nos PHEV P4 com tração integral, aí a potência pode ir entre 393 até 483 cavalos e o torque de 58,1 até 77 kgfm. Então, enfim, tem muitas faixas de potência e tudo mais. E são 6 modos de tração, inclusive é o seguinte, a gente publicou uma matéria explicando essa motorização de DHT da GWM com muito detalhe na revista Mob Auto. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, aí você vai poder ler e ver lá quais são esses modos de tração e entender certinho como funciona essa motorização, porque senão a explicação vai ficar muito extensa. Combinado? E agora eu vou falar para vocês especificamente do Haval H6 PHEV. Como eu falei, ele vai ser um PHEV com só tração dianteira, então ele vai ter só um dual motor dianteiro com motor 1.5 e tudo mais. A potência estimada desse produto em específico é de 330 cavalos. Isso ainda não está confirmado, tá, gente? Mas é a estimativa, pelo menos é assim que vem sendo trabalhado em outros mercados. E o torque estimado 54 kgfm. Como eu falei, essa motorização por enquanto vai ser só a gasolina. Esse carro vai ter um banco de baterias de 41,5 kWh de capacidade. Só para vocês terem uma ideia, é uma capacidade maior que a de carros elétricos, 100% elétricos, como o Nissan Leaf, o Renault Kwid E-Tech. Então, enfim, é uma bateria realmente, um banco de baterias realmente enorme. E com ele, a autonomia do Haval H6 PHEV chega até 200 km em modo só elétrico. Então você consegue rodar até 200 km sem gastar uma gota de combustível com esse carro seguidamente. E o consumo combinado, pelo menos no ciclo NEDC, que é usado lá na China, chega a até 200 km por litro, que é muita coisa. Eu acho, inclusive, esse número muito exagerado. No Brasil, aqui na prova do Inmetro, o número deve ser bem menor, mas enfim, é um número realmente muito absurdo. Então, esse é o conjunto motriz aí, bem engenhoso, né, do Haval H6 PHEV. Por dentro, ele vai ter acabamento de SUV Premium, a gente está vendo agora imagens, a GWM já mostrou as primeiras imagens do painel do H6 PHEV que vai ser vendido no Brasil.
ele vai ter uma multimídia flutuante de 12,3 polegadas, que ela não deixa marca de dedos. É uma tecnologia igual a de carros da Tesla, bem legal, né? E esse carro vai trazer também 14 radares e 5 câmeras espalhados ali pela carroceria para poder operar várias assistências aí autônomas ou semi-autônomas de condução. Então, por exemplo, ele vai ter o que eu falei lá no começo, reconhecimento facial, então ele vai reconhecer o rosto do dono e a partir disso destravar as portas ou autorizar funções do carro. Ele vai ter um Park Assist 100% autônomo, então é um Park Assist que também freia e acelera sozinho, você não precisa ficar pisando no freio, nem ficar alterando a marcha. É um assistente de ré autônomo, esse eu achei sensacional. Ele é assim, vai ser assim, o carro vai gravando os trajetos numa faixa de até 50 metros. Então se você precisar dar uma ré numa faixa de até 50 metros, ele gravou o trajeto e ele vai dar a ré sozinho, é só você colocar a ré, ele faz autonomamente a ré, inclusive fazendo curva. Se você tiver, para pessoas por exemplo, que não tem muita familiaridade com manobra e tudo mais, pode ser uma boa. ACC com Smart Cornering, que é um piloto controle de cruzeiro adaptativo, que ele vai seguir no carro da frente. Se o carro da frente faz uma curva, ele faz a curva na mesma velocidade, mas se ele entende que a curva é fechada demais para aquela velocidade, ele reduz a velocidade e aumenta a distância para o carro sozinho. Comando de voz que entende sotaque, então segundo a GWM, pessoas de qualquer região do Brasil vão poder falar com o carro e o carro vai entender diferentes sotaques e diferentes gírias. Ele tem um outro sistema também chamado desvio inteligente, que ele está numa faixa, se ele percebe que tem um caminhão ou algum outro carro muito junto na faixa, ele joga para o canto da faixa para passar por esse outro veículo numa margem segura de espaço. E internet 5G a bordo, entre outros itens de série aí. A gente também fez uma reportagem que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, explicando certinho todos esses itens de tecnologia que o Aval H6 vai trazer. Enfim, é muita coisa. E aí você pergunta qual que é a previsão de chegada, eu digo que é primeiro trimestre de 2023, é possível que a GWM inclusive mostre esse carro já antes, afinal o visual dele não é segredo, você já viu aí na sua tela, ele tem uma grade inclusive gigantesca, estilo infinito, né? Ela não tem bordas definidas, eu acho bem ousado esse visual. E o preço, esse carro deve custar entre 250 e 300 mil reais, 250 mil reais nas versões mais baratas e a versão completaça com todos esses itens que eu falei para vocês deve custar aí já mais perto de 300 mil reais. Então enfim, minha gente, este é o Aval H6 PHEV, muita informação, muita novidade, né? Tudo mais em termos de motorização, eu tô com uma expectativa bem boa para esse carro. Eu acho que a gente tem que parar, né? Já chegou o tempo que a gente pode deixar de preconceitos com o carro chinês, porque eu acho que esse carro realmente vem aí para quebrar alguns paradigmas e espero, né, aumentar e aprimorar a concorrência no mercado brasileiro que a gente precisa muito. E você, o que achou? Gostou do projeto? Gostou do carro? Diz para mim nos comentários que, como eu falei, eu estou muito curioso para saber o que você pensa a respeito. E eu te vejo no próximo que vem para a pista semana que vem. Um abraço, até lá!